Tudo bem com vocês? Professor Renato Henrique, mais um Papo de Historiador. Na aula de hoje estaremos falando sobre o mercantilismo, beleza? E gostaria que vocês que chegaram até aqui dessem o seu like, que vocês compartilhassem, deixassem seus comentários, suas dúvidas. Isso me ajudaria muito, tá? Então vamos logo ao que interessa, não é verdade? Primeiramente, pessoal, nós temos que entender que a forma pela qual, ao longo dos séculos, a coroa portuguesa tratou de assegurar maiores ganhos do empreendimento colonial está diretamente relacionada às concepções de uma política econômica vigente na época, que recebe o nome de mercantilismo. Tá? Então, vamos falar em concepções, no plural. Seria equivocado da minha parte imaginar que havia no período uma política econômica dos estados europeus idêntica entre os séculos XV e o século XVIII. Essa política, na verdade, variava muito de país para país, de período para período, mas alguns traços dessa política serão bem definidos e serão essenciais para todos os países envolvidos. Antes de fazer isso, vamos lembrar que a doutrina mercantilista não era em si mesma uma teoria econômica baseada em conceitos, mas um receituário econômico de normas de política econômica. Por que um receituário? Nós vamos criar algumas indicações, e alguns vão seguir, outros não, para que se crie um molde para uma política econômica vigente neste período, ok? Foi a partir da prática e para justificar essa prática que se chegou à formulação de uma teoria. Ou seja, eu vou praticar para justificar. Tanto a prática como a teoria partiram do princípio de que não há ganho para um Estado sem prejuízo para outro Estado. Ou seja, para que algum Estado ganhe, outro Estado tem que perder. Não é diferente de hoje no século XXI, nós podemos ver isso nas grandes corporações, nós podemos ver isso nas políticas de mercado internacional. Alguém tem que perder para que outro ganhe, beleza? E como eles alcançavam esse ganho? Atraindo para si maior quantidade possível de estoque mundial de metais preciosos e retendo esse estoque de metais preciosos. Então, o metalismo que vocês vão ler no livro didático é o primeiro passo, o acúmulo de metais preciosos. Isso deveria ser alcançado por uma política de proteção de produtos do país através de uma série de medidas. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou reduzir pela tributação, eu vou aumentar o preço dos tributos, ou eu vou proibir a entrada de bens manufaturados de países que são meus concorrentes. E isso vai facilitar o ingresso de matérias-primas. Inversamente, também, eu vou proibir a saída de matérias-primas produzidas no país e vou estimular a exportação de manufaturados. Para quê? Para que esses concorressem vantajosamente no mercado internacional. Esse conjunto de medidas vai estabelecer uma política mercantilista que pressupõe uma ampla intervenção do Estado. O Estado ele vai ter que intervir, o intervencionismo do Estado. E esse Estado ele vai ter que assumir diretamente certas atividades econômicas. Ele vai ter que criar condições favoráveis a determinados grupos para alcançar os objetivos visados. Não se trata de uma política absurda. Muitos vão pensar, nossa, mas essa obsessão por metais preciosos. Muito pelo contrário, pessoal. Era coerente com as possibilidades de ação dos estados nacionais que estavam sendo criados naquele momento ou que estavam crescendo naquele momento. Neste período, a moeda metálica tinha grande importância para a consolidação do Estado. Lembremos que lá no feudo, quando a moeda entrava de um feudo para outro, tinha-se a figura do senhor feudal, ela era arriscada, ela perdia o valor. Aqui nós vamos universalizar a moeda. Quem possui moeda, possui poder. E aí nós vamos ter o exclusivo colonial. Grave esse nome, exclusivo comercial. Ele vai ser muito importante nas resoluções de algumas questões, caso o Enem cobre. Qual o significado e o papel das colônias no contexto mercantilista? Essa é a primeira pergunta. Você pode ter várias formulações de resposta, mas a principal é essa. Grave isso que você vai se dar bem. As colônias deveriam contribuir para a autossuficiência da metrópole. Elas tinham que ser transformadas em áreas reservadas de cada potência colonizadora na concorrência de interesses
comerciais. Para isso, era preciso estabelecer uma série de normas e práticas que afastassem os concorrentes da exploração das respectivas colônias. É o que vai acontecer aqui no início da colonização do Brasil, quando os franceses tentam adentrar aqui e os portugueses mandam as expedições punitivas. E aí eles têm que usar o uso possidedes, a terra é de quem possui. E aí há o efetivamento da colonização a partir de 1531. Esse conjunto de normas e práticas, ele é criado de acordo com as concepções mercantilistas. Ou seja, a partir das concepções mercantilistas se constitui o sistema colonial. Beleza? Seu eixo básico constituía no exclusivo metropolitano. Ou seja, na linguagem da época, na exclusividade do comércio externo da colônia em favor da metrópole. Tratava-se de impedir ao máximo que navios estrangeiros transportassem mercadorias da colônia, sobretudo para vender diretamente em outros países da Europa. Eu vou bloquear, eu vou barrar a entrada desses caras aqui. Inversamente, eu vou procurar impedir que mercadorias, em especial as não produzidas na metrópole, chegassem à colônia em navios desses países. Eu vou proibir que esses caras comercializem aqui também. Simplificando tudo, buscava-se, até onde fosse possível, reduzir os preços pagos na colônia por seus produtos, para vendê-los com maior lucro na metrópole. Eu pago barato e vendo caro. Buscava-se também obter maiores lucros na venda na colônia, porque eu não tenho concorrência. Então o que eu vou trazer para vender aqui, os importados, não tem concorrente por preço que eu quiser. O exclusivo colonial teve várias formas, ele não era do mesmo jeito em todos os países. Nós temos o arrendamento, eu vou arrendar terras, eu vou arrendar o direito de exportar para alguns grupos. Exploração direta pelo Estado, criação de companhias privilegiadas de comércio, e aí eu vou beneficiar determinados grupos comerciais metropolitanos. Agora vamos pensar diretamente no caso de Portugal, porque é Portugal que é o nosso interesse, porque está diretamente ligado à história do Brasil. Nós temos que pensar alguns preceitos mercantilistas que foram aplicados no contexto português. Nós vamos insistir nisso daqui porque vai apontar para o sentido mais profundo das relações metrópole e colônia, embora não tenha toda a história dessas relações. Curiosamente, pessoal, a aplicação das sequências da política mercantilista, no caso de Portugal, só se deu no século XVIII, sob o comando do Marquês de Pombal. Ou seja, quando quase toda a Europa estava abandonando as concepções mercantilistas, Portugal começa a usar essa concepção. A coroa lusa abriu brechas nesses princípios, principalmente devido aos limites da sua capacidade de pô-los. Ela não tinha condições de impor certas normas. Então eu estarei falando aqui apenas da existência do contrabando. Não é só o contrabando. Muitos pensam, mas só o contrabando, eles contrabandeavam mercadorias. Não. O contrabando era só uma quebra pura e simples das regras do jogo. Eu estarei falando aqui agora da posição de Portugal no conjunto das nações europeias. Os portugueses estiveram na vanguarda da expansão marítima, mas eles não tiveram as condições, os meios de monopolizar seu comércio colonial. Já durante o século XVI, as grandes praças comerciais não eram Portugal. Portugal se lança ao mar, mas quem se beneficia dessas praças comerciais é a Holanda. Os holandeses foram importantes parceiros comerciais de Portugal. Transportavam sal, vinho, açúcar brasileiro em troca de produtos manufaturados, queijo, cobre e tecidos. Obtiveram com isso muitas facilidades. Posteriormente, ao longo do século XVII, a coroa seria levada a estabelecer relações desiguais com uma das novas potências emergentes. Surge agora a Inglaterra como potência. Dessas condições resulta o exclusivo colonial luso. Ele começa a oscilar de acordo com as circunstâncias, ficando entre a relativa liberdade e um sistema centralizado dirigido. Então, de acordo com as necessidades, ou eu centralizo ou eu libero. E essas concepções representam, no fundo, uma necessidade de participação política de Portugal com um incentivo, com investimento inglês. Resumindo, todo esse longo processo de oscilações do exclusivo colonial, ele
vai passar por uma fase de liberdade comercial entre 1530 e 1571, quando o rei Dom Sebastião decreta o exclusivo dos navios portugueses no comércio da colônia. E aí nós vamos ter uma coincidência. Quando ele lança essa medida, ela também se dá com os anos iniciais da grande expansão do comércio açucareiro aqui no Brasil. E aí nós vamos ter o período chamado de União Ibérica, ou a União das Duas Coroas, entre 1580 e 1640. O rei espanhol ocupa o trono de Portugal, e aí nós vamos ter uma crescente restrição e participação dos países no comércio colonial, e principalmente barrando a Holanda, que estava em guerra com a Espanha. Então agora os inimigos da Espanha passam a ser inimigos do Brasil, porque a coroa está unificada. A Holanda se torna inimigo do Brasil. Nós vamos falar sobre a invasão holandesa mais na frente. Mesmo assim, nós vamos ter um tráfico regular entre a economia e os produtos que saem do Brasil e Hamburgo, na Alemanha, por volta de 1590. Após o fim do domínio espanhol, Dom João IV é aclamado como rei de Portugal, e eles vamos ter uma fase de breve livre comércio. Pouca regulamentação, ausência do controle sobre o mercado colonial de exportação, mas a partir de 1649 nós começamos a criar um novo sistema de comércio centralizado e dirigido. Eu vou transferir agora o comércio para a mão do Estado. E aí eu vou começar a pegar dinheiro emprestado, principalmente com os cristãos novos, e aí eu crio a Companhia Geral de Comércio do Brasil. Essa companhia tinha um objetivo: manter uma frota de 36 navios armados para guardar os navios mercantes que saíam ou chegavam no Brasil 2 vezes por ano, minimamente. Em troca, esses grupos usufruiriam do monopólio das importações de vinho, farinha, azeite de oliva e bacalhau, e do direito de estabelecer o preço para vender esses artigos. Então eu vou dar proteção em troca de monopolizar os produtos que eu vou vender. A partir de 1694, eu transformo essa companhia em órgão do governo, tiro da mão dos investidores, dos cristãos novos, e aí eu crio, de certa forma, concessões, entrego concessões para a Holanda e também crio concessões para a Inglaterra. Em outras palavras, a coroa buscava a proteção política inglesa, dando em troca as vantagens comerciais. O tratado imposto por Crowe em 1654 é um exemplo disso. Ele garante aos ingleses o direito de negociar com a colônia brasileira, exceto no tocante aos produtos monopolizados pela Companhia Geral de Comércio. O sistema de frotas foi abandonado a partir de 1765, quando o Marquês de Pombal resolveu estimular o comércio. Ele restringe o crescente papel dos ingleses. Então o que ele faz? Ele cria novas companhias. Companhia do Grão-Pará, Maranhão, Companhia de Pernambuco e Paraíba, que representava as últimas expressões nítidas da política mercantilista no Brasil. Então aqui nós encerramos esse processo e eu gostaria que vocês ficassem atentos nas próximas aulas, que nós estaremos abordando a questão do latifúndio e outros temas muito relevantes para a prova do Enem e para os concursos e vestibulares. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e, se possível, permaneçam nas suas casas.